Irmãos, nós vamos então passar o nosso estudo nesta noite. Nós vamos encerrar a série A Doutrina Bíblica da Justificação. E nesta noite eu quero falar com os irmãos a respeito sobre a justificação e a obra do Espírito Santo. Esse é o nosso tema nesta noite para encerrarmos essa série de estudos sobre a justificação. Nosso texto básico está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Quando Paulo, escrevendo aos irmãos, vai dizer assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Então, esse é o nosso texto básico. Vamos nos dirigir mais uma vez a Deus em oração, pedindo que Ele nos abençoe na compreensão da sua palavra e da sua mensagem. Ó Pai bendito, nós pedimos a tua misericórdia sobre as nossas vidas, que o Senhor venha falar aos nossos corações, conforme a tua vontade e o teu querer. Orienta-nos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos dito e temos falado aqui pelos estudos anteriores que a justificação ela é pela graça ou através da fé em Jesus Cristo, sem as obras da lei. Então, nós vimos que esta é a raiz da justificação. E sem esta raiz não pode haver justificação, porque a Bíblia é muito clara, dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nós vimos de uma forma muito clara, que a justificação do pecador é algo que procede da parte de Deus. Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 33, diz que Deus é quem justifica. Então, a nossa justificação e a nossa reconciliação com Deus foram obtidas e asseguradas mediante a morte de Cristo Jesus. Portanto, a justificação depende da vida e morte de Cristo em favor do pecador. Então, é isso que nós vimos de uma forma muito clara. A justificação é algo que Cristo alcançou por nós ao morrer na cruz, em favor de homens pecadores como nós. Um certo estudioso da Bíblia escreveu um livro a respeito da justificação. Ele vai nos lembrar o envolvimento do Deus triuno no plano de redenção, no plano de salvação que ele oferece aos seus eleitos. E aí ele nos lembra que as três pessoas do Deus triuno são de pleno acordo no propósito da salvação de pecadores. Todavia, lembra-nos ele, que as Escrituras também indicam que cada uma das pessoas divinas assume a sua parte na execução daquele plano. O Pai é visto como aquele que ama os redimidos e que, por amar a sua igreja, envia o seu Filho para ser o Salvador deles, né? O Salvador deles, o Salvador da sua igreja, do seu povo. O Filho é visto como aquele que veio para executar a vontade do Pai e carregar os nossos pecados em seu próprio corpo. E o Espírito Santo é visto como aquele que foi enviado pelo Filho da presença do Pai para testemunhar de Cristo, para convencer do pecado e habitar naqueles que creem. Então, nós vemos aqui, de uma forma muito clara, a participação e o envolvimento de toda a Trindade.
O pai que ama e elege, o filho que morre em prol daqueles a quem o pai amou e elegeu. E nós vemos que tanto o pai quanto o filho enviam o seu espírito para que a obra de Cristo seja aplicada na vida daqueles a quem o pai amou e o filho morreu. Então, nós devemos lembrar essas verdades. E nós precisamos, dentro dessa perspectiva, alguém está com o microfone ligado, está fazendo um barulhinho, por gentileza. Desliga o microfone agora durante o estudo. Obrigado. Então, nós precisamos distinguir o que Cristo fez por nós e o que o Espírito Santo faz em nós. Nós vamos perceber, à luz do nosso texto bíblico, que a obra do Espírito é tão necessária quanto a obra de Cristo. Então, Paulo lembra que as tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, a obra de Cristo, a obra que ele realizou, ela nos reconcilia com Deus mediante a remoção da nossa culpa. Então, ela remove a culpa, o escrito de dívida, nas palavras do apóstolo Paulo, o escrito de dívida que era contra nós, ela remove e dá-nos uma nova justiça para que a gente possa estar na presença do nosso Deus. Agora, a obra do Espírito Santo é a obra de efetuar uma mudança nas nossas vontades e fazer com que confiemos em Cristo e possamos andar nos passos de Jesus, possamos segui-lo. Lutero vai declarar algo interessante que eu já citei anteriormente e volto a citar. Ele diz assim: portanto, conquanto a obra mesma da redenção já haja sido terminada, não pode ajudar nem beneficiar a um homem, a menos que creia nela e experimente o seu poder salvador no coração. Então, a função do Espírito Santo, dentro desta obra de redenção, é aplicar a redenção, a salvação que Cristo conquistou lá na cruz em nossas vidas. E é isto que é o papel do Espírito Santo. Então, nós vamos verificar algumas verdades a partir da compreensão disso, de que nós somos justificados mediante aquilo que Cristo fez, removendo o escrito de dívida, trazendo-nos o perdão e nos reconciliando com Deus. E agora o Espírito Santo ele trabalha em nós, aplicando esta redenção em nossas vidas e desenvolvendo em nós uma vida consagrada, dedicada em comunhão a Deus, uma vida marcada pela santidade. Então, alguns fatos importantes. O primeiro fato é a ideia de santos em santificação. Então, nós vamos observar, irmãos, que, de acordo com o apóstolo Paulo nas suas cartas, ele deixa muito claro essa ideia de que o crente é alguém que foi declarado santo e, ao mesmo tempo, está num processo de santificação. Quando ele escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, ele vai dizer no versículo 1 do capítulo 1, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Então, ele fala que aqueles irmãos que conheceram a Cristo foram santificados em Cristo Jesus, então eles são santos, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eles foram santificados em Cristo Jesus
e são convidados agora a viver em santidade, em santificação. Daí a ideia de santos em santificação. Então, o cristão, ele é definido como alguém que é santificado em Cristo e, ao mesmo tempo, é chamado para ser santo. Isto nos leva a afirmar que o cristão é um santo em santificação. E nós devemos lembrar que este termo, santificação ou santidade, tem a sua raiz no pensamento ou na ideia de separar-se, de apartar-se. Né? Então, vejam só, santo é aquele que foi separado por Deus para viver agora de acordo com a vontade de Deus. Então, esse é o sentido primeiro e primário, e a ideia de que nós somos declarados santos porque nós fomos separados por Deus para agora viver uma vida de consagração a Deus. O reverendo Packer, que é um ministro canadense, vivo ainda, né? Ele nos diz assim, essa palavra, santo, santidade, significa, em primeiro lugar, tudo o que caracteriza Deus como separado dos homens, e, em segundo lugar, tudo o que deve caracterizar o cristão como separado para Deus. Então, de acordo com as Escrituras Sagradas, a santidade, ela é, ao mesmo tempo, dom, é uma dádiva que recebemos da parte de Deus, e nós somos declarados santos, e, ao mesmo tempo, uma ordem divina. Portanto, nós devemos orar pedindo-a, essa santidade, e procurando praticá-la a cada dia na nossa vida. Então, a santidade era o alvo da nossa eleição e redenção, e continua sendo o requisito básico exigido por Deus de nós e o alvo de todo o seu tratamento providencial a nosso respeito. Então, o cristão ele tem que estar consciente de que, por um ato de Deus, nós somos justificados em Cristo, somos santificados pelo Espírito, para agora desenvolver uma vida de santidade, de consagração plena a Deus. Então, a gente tem que ter em mente isso, esse primeiro aspecto, santos em santificação. Santos em santificação. Isto nos leva a uma segunda questão que eu queria tratar, que é definir a santificação. O que é santificação? A palavra de Deus, ela nos ensina que santificação é a transformação através da consagração. Santificação, primeiramente, deve ser definida como transformação através da consagração ou de consagração. E nesse aspecto, a santificação ela é uma obra divina de renovação, uma obra que envolve uma mudança radical do nosso caráter. Então, a compreensão da posição em Cristo, nós somos santos em Cristo, e esta compreensão leva-nos a uma transformação pessoal, pois estamos sendo transformados à imagem de Cristo, onde o fruto do Espírito deve ser evidenciado. Então, nós vamos verificar a ideia de que em Cristo nós somos declarados santos e entramos nessa santificação, de maneira que nós devemos evidenciar o fruto do Espírito Santo, o caráter de Cristo em nossas vidas. Hoje eu vivenciei uma situação interessante. Eu fui comprar um negócio para o carro
E fiquei lá esperando o rapaz lá terminar de fazer o serviço que ele precisava fazer do material que eu comprei dele. E aí eu comecei a conversar com ele, e eu fui numa loja lá, que era uma rua paralela à Igreja Presbiteriana de São Bernardo, a central lá de São Bernardo. E aí eu falei para ele, olha, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana, essa igreja que tem aqui atrás, não sou dessa igreja, mas eu sou da Igreja Presbiteriana. Aí ele falou assim para mim, eu também sou cristão, eu sou da Assembleia de Deus. E aí ele disse assim para mim, por fora, não parece muito que eu sou crente, mas eu sou crente por dentro. E é isso que conta, né, pastor? Eu ri muito, o Jônio estava comigo, a gente riu muito, porque, olha só o pensamento. O que importa é você ser crente por dentro, por fora não tem problema, não. Não, não é isso que a Bíblia diz. O crente, ele tem que evidenciar com a sua atitude, com o seu caráter, uma vida que foi alcançada por Cristo Jesus e que foi justificado diante de Deus e que agora anda em consagração a Deus na justiça de Cristo. É esse o ensino da palavra de Deus. Então, santificação é transformação através de consagração. Eu me consagro a Deus e isto vai se refletir nas minhas atitudes. E a partir disso eu vou lembrar e trazer à memória que a santificação ela é um processo. Embora eu seja declarado santo, eu ainda estou num processo de transformação, de ser moldado à imagem de Cristo. E como processo, ela envolve o arrependimento. Então, vejam só, a nossa santificação, ela vem com a adequação do nosso caráter à nossa nova posição de filhos adotados de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu devo andar como meu pai vive. E eu devo evidenciar o caráter de Deus na minha vida, de maneira que eu possa dizer, como disse o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, e as pessoas possam ver na minha vida, na minha conduta, este Cristo que reina soberanamente na minha vida. Agora, isto também envolve a nossa dedicação em nos aperfeiçoar. É por isso que, como um processo, ela envolve o arrependimento. Às vezes nós associamos a doutrina do arrependimento só no momento da conversão, mas o arrependimento é algo que deve estar permeando a vida do crente continuamente, diariamente. Paulo, e eu já tenho dito isso aqui várias vezes, Paulo, ele sempre nos convida a fazer uma autoanálise, uma autoavaliação, para verificarmos se de fato nós somos de Cristo. E nesta avaliação é que entra a prática do arrependimento. Citando aqui mais uma vez o Dr. Packer, ele vai dizer que arrependimento significa voltar atrás tanto quanto você sabe do seu pecado, para dar tanto quanto você conhece de si próprio, a tanto quanto você conhece de seu Deus. E à medida que o nosso conhecimento cresce a respeito destes 3 pontos, também a nossa prática de arrependimento precisa ser aumentada. Então, é a definição longa dele, mas ele está dizendo, olha, arrependimento significa compreender o pecado que você tem cometido, compreender quem de fato é Deus, e à medida que você vai conhecendo a respeito de Deus e conhecendo a si mesmo e vendo-se pecador, você busca em Deus o perdão e a consagração
para que você, de fato, seja transformado à imagem de Cristo, né? Então, vejam só, a Bíblia, ela é muito clara em nos dizer que todos aqueles que têm fé em Cristo são uma nova criatura em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas passaram e eis que se fizeram novas. No capítulo 6 de Romanos, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que nós fomos crucificados com Cristo, ou seja, foi dado um fim a uma vida que era dominada pelo pecado, vida esta que nós vivíamos antes de conhecermos a Cristo, e também ali ele vai nos dizer em Romanos 6 que nós não só morremos com Cristo, mas nós ressuscitamos com Cristo, para que nós pudéssemos andar em novidade de vida. E isso significa que o mesmo poder que operou a ressurreição de Jesus agora está operando em nossa vida, levando-nos agora a um viver diferente, a um viver que de fato honre e agrade a Deus. E nós estamos neste processo de transformação, de ser moldado e desenvolver a imagem de Cristo em nossas vidas. E isso nos leva ao terceiro aspecto que eu queria destacar, que tem hora que não vai. Perdão aqui que... Aqui. Esse terceiro aspecto, a disciplina como caminho para uma vida de santificação, para uma vida de santidade. Então, o caminho para se obter uma vida de santidade, de consagração a Deus, passa necessariamente pela disciplina cristã. Paulo vai nos dizer que, como cristãos, nós devemos treinar-nos ou disciplinar-nos para sermos santos. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, é exatamente isto que Paulo está nos dizendo. Ele fala assim, mas rejeita as fábulas profanas e velhas, exercita-te pessoalmente na piedade. Então, Paulo nos convida e diz que nós devemos nos treinar, nós devemos nos disciplinar numa vida de santidade. E a figura que ele usa para descrever isto vem de uma preparação física a qual os atletas gregos passavam. Paulo ainda vai dizer, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 9, todos os que competem nos jogos se submetem ao treinamento rigoroso. Então, se um atleta se disciplina para obter um prêmio temporal, Paulo vai dizer, quanto mais nós cristãos devemos nos disciplinar para recebermos uma coroa incorruptível, uma coroa que dura eternamente. É interessante que o dicionário, falando a respeito de disciplina, o dicionário Webster, quando ele define disciplina, ele define o seguinte: treinamento que corrige, molda ou aperfeiçoa as faculdades mentais ou o caráter moral. E é exatamente isso que nós devemos fazer. Se queremos buscar a santidade, nós precisamos corrigir, precisamos moldar e precisamos treinar o nosso caráter para que ele seja parecido com o caráter de Cristo. E nós devemos lembrar que toda disciplina começa com a palavra de Deus. Paulo, quando escreve a Timóteo, vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça.
Esse último aspecto aqui, que ele menciona, instrução, é literalmente treinar ou disciplinar na justiça. E é isso que a Bíblia, a Escritura, a palavra faz por nós, se nós a usarmos. Jay Adams vai dizer, é por uma obediência pronta em oração e persistência às exigências das Escrituras que se desenvolvem padrões santos e estes se tornam uma parte de nós. Então, vejam só, o Espírito Santo, ele escreveu as Escrituras, nós aprendemos as Escrituras, e o Espírito Santo traz à nossa mente aquilo que nós aprendemos, e nós aplicamos o que ele traz à nossa mente, fazendo com que nós possamos desenvolver uma vida de santidade e santificação ao nosso Deus. Mas para isso há necessidade de disciplina, de ter um lugar próprio para estar a sós com Deus, disciplina para estar diante da palavra de Deus e ser confrontado com esta palavra, para que sejamos transformados por esta palavra mediante a ação do Espírito Santo. Então, eu contribuo com o Espírito Santo para que, ao ler a palavra, para que ele opere por meio da palavra. Então, a santidade e a santificação envolve este aspecto, tanto sobrenatural quanto um processo natural, onde nós nos dedicamos à leitura, à consagração e uma vida que agrade a Deus. Então, a Bíblia é muito clara. Nós somos declarados justos em Cristo Jesus. Nós nos apropriamos de uma nova vida em Cristo Jesus. E a partir disso, nós precisamos desenvolver esta nova vida e Deus nos dá o seu Espírito e a sua palavra para que eles operem conosco ou em nós esta vida de santidade e consagração a Deus, para que, de fato, nós glorifiquemos ao nosso Deus. Meus amados irmãos, que nós sejamos disciplinados na busca de consagração, de uma vida que honre e glorifique ao nosso Deus. Que nós usemos os recursos que Deus nos dá para que, através da nossa dedicação, o Espírito Santo opere em nossas vidas e nos molde conforme a imagem de Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Alguma pergunta, alguma colocação que alguém queira fazer? Momento oportuno. Senão vamos nos dirigir a Deus em oração. Vou pedir para a Monique nos dirigir a Deus em oração, Monique. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeste, ó Pai. E neste momento, Senhor, queremos agradecer, Senhor, pelo pastor que ministrou, Senhor, este estudo, ó Pai. Foi muito bom, Senhor. Ó Pai querido, eu te agradeço, Senhor, pelo empenho dele e a dedicação, ó Pai. Que possamos, Senhor, colocar em prática em nossas vidas, Senhor. Que nós possamos nos disciplinarmos, ó Pai, e nos aperfeiçoarmos, Senhor, para trabalhar mais para a tua honra e para a tua glória, ó Pai. Nós te pedimos também que abençoe cada um dos irmãos aqui presente, pelos pedidos e agradecimentos que foram feitos, ó Pai. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia. Te agradecemos mais uma vez. É em nome do teu filho amado Jesus que eu peço. Amém. Deus abençoe ricamente a vida de todos os irmãos e que a palavra de Deus possa produzir os frutos na nossa vida e Deus seja honrado em nossas vidas. Obrigado.